Continuando o tema desse mês, né, dos 2 meses, o sofrimento, a passagem do povo pelo deserto e alguns ensinamentos que já tivemos. Hoje vamos continuar na continuação do texto da semana passada, relembrando algumas dificuldades que o povo de Israel teve, né, desde a saída do Egito e que vai ter até a chegada na Terra Prometida, que é no primeiro domingo, a saída do Egito, o Mar Vermelho, depois as águas amargas, a fome, mas a providência de Deus com o maná. Semana passada, a sede, a reclamação, né, pastor Ed? E a rebeldia do povo. Moisés preocupado até de ser apedrejado naquele momento. E Deus sempre intervindo, né? E eles estão ali em Refidim. O problema da água sanado. Acho que eles falam, agora está tranquilo. Temos comida, temos água. E eles sofrem um ataque dos amalequitas. E eu quero ler esse texto com vocês. Continuando em Êxodo 17, a partir do verso 8 até o verso 16. Êxodo 17, de 8 a 16. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: portanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É a seca, irmãos. Estou um pouquinho resfriado. O povo estava achando que estava num momento tranquilo e, de repente, se você lê o texto, né, tipo, Deus está fechando aquele momento da água e o verso 8 veio. Então, né, de repente. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E nesse trecho tem alguns personagens a qual a gente tem que conhecer um pouquinho a mais para entender a atuação deles nesse momento. Primeiro, os amalequitas, né, que aparecem já pelejando contra o povo de Israel. Eram descendentes de Esaú, já um inimigo histórico do povo hebreu, sempre buscando intrigas. Era uma tribo nômade, como os povos daquela época, e faz um ataque surpresa e covarde na retaguarda do povo de Israel. Em Números vai contar essa história um pouco mais detalhe, diz que eles atacaram a última parte do povo, que era onde ficavam os mais fracos, os doentes. Eles pensaram que Israel estava indo em direção a Canaã, e eles faziam parte, tinham o seu lar lá também. Pensaram que talvez seriam invadidos, dominados ou expulsos,
e começaram já a atacar. Moisés faz a primeira menção do nome de Josué no texto bíblico. Fala: Josué, vem aqui, meu jovem. Separa os homens e vai pelejar contra Amaleque. Provavelmente Josué era um líder militar, já devia ter alguma experiência com isso, porque era a primeira afronta militar que Israel ia participar, né? Porque eles fugiram dos egípcios, né? Mas ali não. Ali eles foram afrontados, alguns com certeza mortos, e daí Moisés decide: vamos enfrentá-los então. Sabia que não podia postergar essa situação contra os amalequitas. E Josué se torna o braço direito de Moisés, né? Foi aquela pessoa que introduziu o povo hebreu a Canaã, a terra prometida. 2 outros personagens, Hur e Arão. Arão, irmão de Moisés, que participou de toda o êxodo mesmo do Egito, a saída dele, junto com Moisés, falando ao faraó, conduzindo o povo. E Hur. Hur também, citado agora nesse momento. A tradição diz que talvez ele fosse o marido de Midian, ou talvez um parente da família, mas com certeza era do círculo próximo, para Moisés chamá-lo para subir ao monte junto. Com certeza alguma relação ele tinha. E o Moisés, o líder do povo, a ligação direta do povo de Israel com Deus. E essa história se passa entre esses personagens. E eu penso que, nesse momento, Israel, talvez um tanto tranquilo, vem essa primeira afronta, já saindo, né, para alguns aquilo que eles chamavam de lar, o Egito, para caminhar no deserto a uma terra que Deus prometeu. E diante das dificuldades, mesmo vendo os milagres de Deus, eles eram um povo rebelde, reclamavam. E naquele momento onde eles achavam que iam ter um pouco de sossego, foram afrontados. E ali começa novamente um momento de sofrimento, porque eles eram rebeldes, eles eram reclamantes, eles não confiavam em Deus. Mas normalmente eles sofriam alguma situação. Era a água que era amarga, ou era a falta da água, ou era a falta da comida. O porém é que eles não tinham a confiança em Deus. Mas o sofrimento vinha àquele povo. E nesse momento veio de novo, porque algumas pessoas com certeza morreram. E no texto a gente vê que Moisés, quando levantava a vara, o povo de Israel prevalecia. E quando as mãos pesavam, eles pereciam. Então, eu imagino o sofrimento daquela situação, o sofrimento de Moisés, vendo o seu povo padecer. Mas Deus providenciou que Moisés levasse Hur e Arão, porque naquele momento ele precisava de ajuda. Naquele momento ele não conseguiu fazer sozinho aquilo que era preciso. E é disso que vamos falar essa semana. No sofrimento, é preciso ajudar. E é preciso receber ajuda. E para ajudar e sermos ajudados, o texto me mostra que é preciso estar junto. Moisés já sabia a quem recorrer no momento de dificuldade. Quando os amalequitas atacaram o povo de Israel, logo ele já designou as funções. Josué, vai para o campo de batalha. Arão e Hur, preciso de vocês. Vamos subir ao monte. Caminhar junto, se aproximar e compartilhar é o primeiro passo para ajudar e ser ajudado. Hoje de manhã eu falei, né? Quem já ouviu o Léo falar que a célula nós baseamos a célula em relacionamento. Já ouviram isso? Quantas vezes? Dezenas? Centenas, talvez? E acho que ele falou tanto que hoje eu acredito isso piamente. Se tornou uma verdade na minha vida. Vocês conseguem hoje ter a comunhão de até tocar junto e acertar as notas na hora certa? Pelo relacionamento. Porque vocês gastam tempo ensaiando juntos. E gostam de estar juntos.
nas nossas células também é assim, né? A gente começa a se afeiçoar às pessoas. E toda multiplicação tem uma cara de separação, né? Mas depois a gente entende, né, que foi fruto daquela célula, novas células. Mas é porque a gente se afeiçoa. E na primeira célula, depois da multiplicação, você olha naquele banco que tinha aquela pessoa, e você lembra e fala, poxa, né, agora vai no outro. E daí a primeira coisa que as células, quando multiplicam, querem fazer, vamos marcar uma confraternização juntos? Né? Por quê? Porque criou laços. Criou afeição, criou amor. E a gente não tem como ajudar as pessoas se não estivermos juntos com elas. Se não soubermos o que está acontecendo. E a correria do dia a dia, né? Talvez a solidão tecnológica que a gente talvez se enfia hoje em dia e a falta de confiança nos faz ficar desprotegidos no momento de sofrimento. Hoje eu estava contando de manhã que até 15 dias atrás, eu era estagiário, minha vida era tranquila, fazia 6 horas de trabalho por dia, eu podia brincar com o Caio, eu namorava minha esposa, beijava ela, e a gente ficava junto um tempão. Agora eu fui efetivado, glória a Deus por isso. Amém mesmo, que eu estou muito feliz. Mas, gente, agora eu estou trabalhando bastante. Agora é de verdade, como o pessoal do minha empresa fala. E essa semana a Juliana foi passar umas férias na casa da minha mãe e eu trabalhei mais. Meu chefe fala, faça a hora extra à vontade. E a gente entra numa loucura, né? Eu vejo amigos que... Uma esposa de um amigo que é enfermeira, trabalha 12 por 36, daí a pessoa entra na loucura de fazer 2 empregos. Trabalhar um dia... Quem que é enfermeira aqui? Quem já fez isso, Raquel? Olha, que benção. Mas tem pessoas que conhecem pessoas que fazem isso, né? Várias pessoas que trabalham 2 empregos, trabalham de manhã, trabalham à noite. E a correria do dia a dia não deixa a gente se relacionar. Talvez vai nos afastando, na verdade. Claro que tem momentos que isso é necessário, né? Faz parte da nossa vida também. Mas talvez a correria não deixe a gente ter tempo para relacionar, estar junto, conhecer, ir mais a fundo. A gente sempre está... Eu falo que eu sou botucatuense, mas agora já estou mais tempo em Campinas do que eu passei em Botucatu. Então, hoje eu já sou de Campinas, mas nasci em Botucatu. E uma coisa que eu aprendi aqui em Campinas é que a gente sempre tem que marcar para ir na casa das pessoas, né? E isso, para mim, quando cheguei em Campinas, era meio estranho. Quem vem do interior, isso é mais estranho, né? Quem é de Cachoeira só bate na porta, né? O pessoal da Bahia aí, já morei lá também. A gente chega e bate aqui em Campinas, a gente marca, né? A gente liga, a gente agenda, daí a gente liga no dia e manda mensagem na hora que está saindo de casa, para não bater com a cara na porta. Porque é a vida da cidade grande. A solidão tecnológica, né? Porque a gente acha que está perto das pessoas porque usa WhatsApp, usa Facebook, curte as coisas e comenta. Mas acaba que é um relacionamento artificial. A gente tem que ter medo disso também. Então, para a gente poder ajudar as pessoas, ser ajudado, é importante a gente estar juntos. E seja na família, né? Seja no trabalho, atento às pessoas. E também, a igreja é uma ótima oportunidade. A nossa igreja em célula é uma oportunidade a mais ainda, onde a gente se encontra durante a semana. Está junto, pode saber o que acontece e pode ajudar as pessoas. Então, para mim, é muito claro isso. Ali, Moisés sabia com quem ele podia contar, porque ele conhecia aquelas pessoas. Ele sabia do potencial daquelas pessoas. E elas estavam prontas para ajudar naquele momento. É muito bom que a gente viva junto, que a gente viva unido. O Salmo 133, de 1 a 3, diz que como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Fala que é como o óleo que
derrama sobre a cabeça, a barba de Arão. Quer dizer, é um spa, é uma coisa gostosa, boa, né? Eu não tinha barba, agora eu estou deixando a barba e eu descobri que passar óleo é bom. Só que eu não comprei, eu uso o negócio de ponta da minha esposa, mas fica bom também. Ela não gosta muito, mas... Então é esse cuidado, esse viver junto, é isso. É algo bom, porque a gente pode estar atento às coisas que acontecem ao nosso lado. Porque o sofrimento vem a todos nós. Vem a mim. Vindo para cá, hoje eu estou um tanto triste. Minha mãe não está com a saúde muito boa. Eu peço oração para a dona Romilda. E peço oração para que ela aceite se cuidar, porque ela é muito teimosa. E eu vim muito triste para o culto. Eu falei, meu Deus, me ajuda a ajudar minha mãe, me ajuda a intervir na vida dela. Então, o sofrimento vem para as nossas vidas, sabe? E eu posso compartilhar isso com vocês, porque eu sei que muitos vão orar por ela, para que eu também seja... Então, a gente tem que andar junto para poder compartilhar. No sofrimento, é preciso ajudar e é preciso receber ajuda. E para a gente ajudar e ser ajudado, além de estar junto, a gente precisa se envolver. Porque uma coisa é estar juntos, uma coisa é estar envolvido, né? Envolvido, eu fui ver o sentido da palavra, é tipo, tá coberto, abraçado. E graças a muitos irmãos aqui dessa igreja, hoje eu estou aqui podendo falar por vocês. Sabe? Quando a Juliana me arrastou de volta para essa igreja, e o Léo me mandava mensagem, vem para a célula, estamos começando um negócio com célula aqui, e eu escorregando dele, até que o dia que a gente decidiu ir, e eu sempre lembro da Sol e do Jonas, né? Quanto eles foram acolhedores, e a gente pôde começar a compartilhar as nossas dificuldades, e as pessoas foram se envolvendo na nossa vida, e Deus me resgatou novamente. Mas porque as pessoas se envolveram. Precisamos conhecer o outro, precisamos sofrer junto à dor, à perda, à enfermidade. Citei seu nome de cedo, irmã Marli. A irmã Marli é da minha célula. E a gente conta as coisas para ela, e a gente conta que às vezes a gente passou uma dificuldade, e se ela não sabia, ela fica muito brava. E ela fala, como que eu vou ajudar? Se vocês não me falam nada, a gente não fica sabendo. Porque se envolve. Sabe? Com certeza Arão e Ur, quando estavam do lado de Moisés, e a mão começou a descer, eles demoraram um pouquinho para entender o que tinha que ser feito. E quando a mão descia, o povo de Israel morria. Talvez amigos, família, estavam lá morrendo. E eles acho que ficaram assim, mas a gente está aqui para quê, né? O homem do cajado é ele. O que a gente faz? As dores dos nossos irmãos devem doer em nós também. E eu acho isso muito cristão. Sabe? Eu falo, eu sou uma pessoa que me envolvo demais, às vezes sofro demais. E eu choro fácil. Né? Não posso ver notícia ruim, que eu já estou chorando. Mas eu vejo que Deus tem me dado a graça de, pelo menos, me preocupar. Sabe? Às vezes, talvez falta o terceiro passo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente precisa se envolver. A gente precisa estar entremeado também com a vida das pessoas que estão do nosso lado. Filhos sofrendo dentro de casa e pais que não sabem. Marido e mulher sofrendo sozinho porque acha que se compartilhar a dor pode parecer fraco, pode parecer insuficiente. E nós temos que nos deixar envolver também. Porque às vezes a gente se fecha, né?
a gente está junto e a gente também não abre o nosso coração para que as pessoas possam saber das nossas dificuldades. E eu tenho percebido que quando a gente compartilha, pelo menos parece que sai um peso. Daí as pessoas oram para nós e falam, vou orar por você. E daí no meio da semana eles mandam mensagem e perguntam, está tudo bem com você? Gente, o cuidado às vezes não resolve os nossos problemas de sofrimento, mas que ajuda a gente a passar melhor por aquela dificuldade, ajuda. Quando as pessoas perguntam, está tudo bem? Sabe? E quando a gente conhece, a gente não precisa nem mais falar o problema, né? Aquilo lá, sabe aquilo lá? Está tudo bem? E quem nos conhece, com quem a gente compartilha já, tá, glória a Deus, está melhorando. Ou não. Então vamos orar mais, vamos agir de uma outra forma. E Eclesiastes 4, 9 a 12, diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois se ele cair, não vai haver outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se esquenta? E se alguém prevalecer contra 2 vai resistir melhor. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Essa semana eu tive a experiência de passar uma semana sem minha esposa e meu filho. E eu falei que eu percebi que não deixem suas esposas passarem férias em outro lugar, principalmente no inverno, porque a cama fica muito gelada. A casa fica muito vazia. E esse texto tem sentido na minha vida, sabe? Porque sozinho é muito difícil, gente. Sabe? Eu, a custas penas, aprendi isso, sabe? Eu sempre pelejei sozinho, achava que eu ia resolver sozinho. E daí era pior, porque daí eu tinha que pedir ajuda na hora que eu não conseguia mais fazer nada. O sofrimento já estava... Então, você tem a quem pedir ajuda. Abra a boca, jovens, adolescentes. Não sofram sozinhos. Talvez a sua dificuldade seja do seu amigo também. Confiem nas pessoas mais confiáveis que existem. Chamam-se pais. Porque ninguém ama mais você do que seus pais. Porque eu tenho filho. E eu sei que ninguém ama mais meu filho do que eu. Maridos e esposas. Cuidem dos seus cônjuges. Se envolva, sabe? Mais. Esteja junto, entenda qual que é o problema. Depois de um tempo, né, a gente percebe, né? Quando você pergunta, está tudo bem, e a pessoa fala, tá, e você está com certeza que está horrível. Não é? A gente, pelo olhar. Então, esteja junto, mas envolva-se. Envolva as pessoas e seja envolvido também. Deixa Jesus usar as pessoas que estão ao seu lado para te ajudar. Porque talvez você não esteja mais conseguindo levantar as mãos. E nesse momento, talvez as pessoas percebam que você está precisando de uma pedra para sentar e que elas precisam segurar as suas mãos. Para ajudar. Porque Deus, Ele está diariamente pelejando por nossas vidas. E Ele sempre envia pessoas para estar conosco também e nos ajudar. A gente tem que ter essa fé que as pessoas que nos rodeiam também são usadas por Deus para nos abençoar. E deixar que elas nos abençoem também. Talvez a falta de confiança, talvez o nosso orgulho, prolongam o nosso sofrimento. Então, ajude. Receba ajuda. Hebreus 3,13 diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse é um outro ponto que, quando a gente se envolve, a gente começa a conhecer a pessoa. E o texto bíblico fala que a gente tem que nos exortar. Falar a verdade, sabe? Porque às vezes a pessoa está indo no caminho ao abismo e a gente não toma atitude nenhuma. E é difícil exortar as pessoas, né? Mas a gente não é acusar a pessoa, mas exortar para mostrar para ela que o caminho talvez não seja esse. E eu preciso ser exortado diariamente. Maridos e esposas, escutem, sabe? Esses dias eu estava vendo um texto do Sérgio Cortella que ele fala: preste atenção em quem discorda de você. Preste atenção em quem discorda de você. Porque em quem concorda, a sua opinião está igual a dele. Então a gente precisa prestar atenção mesmo quando a gente cuidado, não só exortado, para que às vezes o nosso sofrimento diminua. Então, às vezes, ajudar, cuidar, é exortar, mostrar o caminho. E o caminho é esse aqui, é aquilo que está escrito aqui e nos ensina. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ser honesto diariamente. Num mundo tão corrupto, né? Parece que falar de honestidade e fora da igreja, você nem pode falar mais, né, de honestidade, porque as pessoas já se indignam. Falam, mas todo mundo faz errado, por que eu vou fazer certo? E nós temos que caminhar pelo certo. Talvez a situação do país esteja do jeito que está, porque talvez a gente esteja muito calado. Historicamente, países que prosperaram e tinham uma ética melhor, é países que tinham uma ética protestante, que se voltavam a Deus. Talvez a igreja não esteja sendo efetiva no cuidado, na ajuda ao povo brasileiro. Talvez a gente não está sendo efetivo, talvez a gente está vendo a mão cair e a gente só está criticando. Então, eu acho que é hora da gente também se despertar para isso. Mostrar o caminho para as pessoas. Se é no trabalho, se é na escola, se é na família. A gente não pode negociar a nossa fé e os nossos princípios nunca, para que as pessoas não se percam. Então, que estejamos juntos, nos envolvamos. Mas também temos que agir, né? Ali, Josué, falaram, o negócio está ruim. A gente percebeu que ele não vai conseguir sozinho. Então, vamos ser efetivo. Pega uma pedra, põe Moisés sentado, cada um segura uma mão e vamos vencer essa batalha. Josué obedeceu às ordens e foi ao campo de batalha. Lá ele fez o papel dele. Arão e Hur perceberam que Moisés não ia conseguir. Agiram naquele momento. Precisamos agir depressa. Buscar a Deus. E buscar orientação para que a gente saiba o que fazer também. Um povo que também não conhece a palavra de Deus. Um povo que talvez não seja temente a Deus e que se diz cristão, pouca efetividade vai ter naquilo que faz. Então, devemos agir. Porque se nós estamos juntos, nós somos envolvidos. Então, eu já ando junto com você. Eu já sei o que acontece com você. E talvez eu saiba o que eu preciso fazer para te ajudar. Provérbios 3:37 fala que não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando nas tuas mãos o poder de fazê-lo. E é engraçado que o escritor fala, não te furtes de fazer o bem, sabe? Estando nas tuas mãos aquilo que é direito do outro. Então, eu acho que essa é uma palavra muito para o cristão. A gente não pode se furtar de fazer as coisas. A gente não pode deixar de fazer as coisas, estando nas nossas mãos o poder de fazer. E talvez transformar aquelas coisas, aquelas vidas. Comentando com a minha esposa, eu tenho um amigo meu que
está passando por um momento difícil no trabalho, talvez um momento psicológico difícil, e sexta-feira eu vi que ele estava aflito e aquele problema está afetando a saúde dele. E daí eu falei para ele, eu preciso chamar ele segunda-feira para conversar. Porque o sofrimento dele já está me fazendo sofrer também. E ele é de uma família que não crê em Cristo e que segue uma outra religião. Segue a fé que nós seguimos. E eu falo, talvez a solução esteja nas minhas mãos. De falar do amor de Deus para a vida dele. Para que ele, um menino de 24 anos, possa parar de tomar tanto medicamento e sofrer quanto ele está sofrendo. Então, precisamos agir. Eu acho que eu preciso agir mais. Eu preciso fazer mais pelas pessoas que estão ao meu lado. Então, para ajudar, gente, a gente tem que estar junto. Continuar junto. Essa igreja é uma igreja muito unida. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dela e caminhar junto com vocês. A gente precisa continuar se envolvendo. Cada dia mais junto. Sabendo da vida dos outros. Não é fofoca, gente. É amor, sabe? Porque quando a gente está junto e a pessoa acontece uma coisa boa, a gente se orgulha, a gente fica feliz, a gente se alegra como se fosse com a gente. E quando é um momento difícil, a gente sofre como se fosse com a gente também. Então, precisamos agir depressa, estarmos dispostos a pagar o preço do amor cristão. 1 João 3, 16 a 18 diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu, Jesus, a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus, se ele nada fizer? Meus filhinhos, meus irmãos, meus amigos, não amemos de palavra, não amemos de língua, mas amemos de obra e de verdade. Que a gente realmente possa levar essa palavra no coração. É a palavra que eu quero levar para o meu coração todos os dias. Amar de verdade, amar por obra mesmo, sabe? Para que eu possa ser transformador na vida das pessoas. Como um dia o Evangelho transformou a minha, transformou da minha esposa, transformou da minha família. E eu acredito ainda no Evangelho transformador, que ajuda as pessoas. Eu acredito numa igreja terapêutica, que as pessoas entram aqui, drogados como eu, com a vida destruída, e hoje pode ser um pai de família digno. Eu acredito, gente. E eu acredito que um dia, e tudo isso vai ter fim, e a gente vai estar no céu. Porque a maior ajuda que a gente já recebeu foi alguém que subiu numa cruz. Esse alguém chama Jesus Cristo. E ele morreu uma morte triste, sofrida, dolorida, para que eu pudesse ter a oportunidade de hoje estar falando que ele vive. E que um dia ele vai voltar para nos buscar. E a gente vai estar tudo junto lá. Junto e misturado no céu. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa semana seja uma semana de bênção. Que a gente esteja atento às pessoas que precisam das nossas ajudas. E que se você precisar de ajuda, ninguém quiser te ajudar, fala comigo. Como eu falo no trabalho, se eu não souber te ajudar, eu vou saber alguém que sabe. E a gente vai te ajudar.